João capítulo 7, de 1 a 9, diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, quão gratos estamos nesta noite por mais uma vez, Senhor, nos reunirmos, nos ajuntarmos como tua igreja, rebanho do teu pastoreio, a fim de exaltar, ó Deus, o nosso supremo pastor. Somos gratos pela obra maravilhosa de Cristo em nosso favor, cravando na cruz os nossos pecados. Somos gratos a Deus pela santificação, pela qual estamos passando, a Deus, até que o Senhor venha. Santificação esta, Deus, que se dá quando o Senhor, por meio do Espírito, aplica em nós a tua palavra, que neste momento será pregada. Que o Senhor abençoe, para que haja fidelidade na exposição, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua igreja seja edificada para a tua glória. É a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, na oração sacerdotal, que está registrada aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 17, João vai afirmar que os seus discípulos não são do mundo, como ele também não é do mundo. Entretanto, nós sabemos pelo próprio Jesus, e também citado na própria oração sacerdotal, que você, como crente, é chamado a viver nesse mundo. Você é chamado a viver como sal da terra e luz do mundo. E isso explica a petição de Jesus lá no capítulo 17, quando ele se dirige ao Pai e diz: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Você é chamado para isso, para viver neste mundo, dando bom testemunho de Cristo. E você é exortado pelo próprio apóstolo João, na sua primeira carta, a não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E essa é uma grande tensão na vida cristã. Nós precisamos viver neste mundo que está em oposição ao nosso Deus, mas não podemos amar as coisas desse mundo. Precisamos rejeitar aquilo que se opõe ao nosso Deus, ao mesmo tempo em que, como embaixadores do Senhor, nós conclamamos os homens a se arrependerem dos seus pecados, a deixarem as suas obras más, a abraçarem ao Senhor Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de João, o evangelista já afirmou que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. João fala isso lá no capítulo 1, verso 10. E esta é inclusive a razão da condenação dos homens, que está registrado lá no capítulo 3, 19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens que rejeitam ao Senhor, eles serão condenados porque amam as obras más, as obras das trevas. O
capítulo 6 aqui do Evangelho de João mostrou a pregação de Jesus acerca de si mesmo como o pão que desceu do céu e o pão que dá vida aos homens. A narrativa mostra que os judeus que ouviram a pregação rejeitaram de imediato aquilo que Jesus estava dizendo. E não só isso, além dos judeus que não criam em Jesus terem rejeitado estas palavras, seus próprios discípulos começaram a abandoná-lo. Ele se dirige aos 12 perguntando se os 12 também não queriam deixá-lo, e a declaração então de Pedro, ela é maravilhosa: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aqui no capítulo 7, João começa relatando da seguinte forma: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. E somente com essa expressão aí, passadas estas coisas, João está cobrindo um período de tempo de mais ou menos 6 meses. Porque João vai saltar lá para o mês em que vai acontecer a festa dos tabernáculos. Ele faz menção aqui. Passadas estas coisas, João já está perto da festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus, que não criam nele como Messias, começam então a exortar Jesus a ir até Jerusalém e a manifestar-se ao mundo. Dê uma olhada no verso 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Os irmãos estão dizendo: vá, suba, este é o momento propício, estará cheio de gente, você tem que se manifestar ao mundo. E então, nestes versos do 1 ao verso 9, com a reação de Jesus, você aprende sobre como você deve lidar com o mundo. Como foi que Jesus lidou com o mundo? E como você, que é o imitador de Cristo, precisa lidar com o mundo. Primeira lição do texto é que ao lidar com o mundo, você precisa ser prudente. Dê uma olhada aí nos 2 primeiros versículos. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Vai no verso 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. A expressão está aqui de novo, né? Passadas estas coisas. Eu disse que os eventos que estão cobertos aqui duram mais ou menos 6 meses. E eles são registrados nos sinóticos. Se você olhar para o Evangelho de Marcos, do capítulo 7 ao capítulo 9, Marcos vai relatar exatamente os episódios que acontecem durante esses 6 meses. E João menciona este período aqui, dizendo apenas que nestes 6 meses foi o período em que Jesus estava andando pela Galileia. E a razão pela qual Jesus está andando pela Galileia está bem explícita aqui no texto. Veja, os feitos de Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus estavam chamando a atenção. E Jesus estava provocando a ira de muitos religiosos, de muitos judeus. Por causa disso, Jesus corria o risco de ser morto. Dê uma olhada, por exemplo, volte a página aí da sua Bíblia para o capítulo de número 6. E lá no verso de número 41, você tem assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Vá no verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Verso 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ensinando aos judeus acerca da sua obra, e isso provocava a ira destes homens.
Você precisa se lembrar aqui também daquilo que está registrado lá no capítulo de número 4. Dê uma olhada lá. Jesus havia deixado Jerusalém e ele tinha ido até a Galileia a fim de evitar uma contenda desnecessária. O que está acontecendo lá no capítulo 4? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Lembra o que aconteceu antes aqui? Houve uma contenda, houve uma disputa, uma briga entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus com respeito à purificação. Os discípulos de João Batista chegam a chegar lá para João e dizer assim: que negócio é esse? Aquele que o Senhor batizou, atravessou e está todo mundo indo atrás dele, como se eles estivessem cobrando de João Batista uma atitude, dizendo que você não vai fazer nada. É o momento em que João Batista dá o seu testemunho e diz que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Mas havia de fato já uma tensão. Nesse momento aqui no capítulo 4, Jesus evita contenda desnecessária e parte para a Galileia. Volte lá no capítulo 7 e no verso 2, João registra o momento então histórico em que isso está acontecendo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. E então ele vai inserir na história os irmãos de Jesus. Diz assim os versos 3 e 4: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja, os irmãos de Jesus estão dizendo: vá para a festa, vá para Jerusalém, está próxima a festa dos tabernáculos. Mas Jesus sabe os riscos que ele corre ali. Jesus já havia evitado em alguns momentos esse embate, porque ainda não havia chegado o tempo de ele se entregar à morte. E então ele decide ficar mais um tempo na Galileia. É isso que está nos versículos 8 e 9. Ele diz assim para os seus discípulos, para os seus irmãos: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Que tempo é esse? O tempo em que ele iria se entregar pelos seus. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Se você olhar para o versículo, capítulo 5, versículo 18, você é lembrado mais uma vez da preocupação de Jesus. Verso 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por que os judeus queriam matar a Cristo? Primeiro, ele quebrava o sábado. É claro, ele fazia isso na visão dos judeus. Jesus nunca quebrou a lei. Segundo, Jesus disse: eu e o Pai somos um. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele está o tempo todo chamando a atenção para si, falando acerca dele mesmo como alguém divino, e por isso eles querem matar a Jesus. Portanto, ir a Jerusalém neste momento e manifestar-se ao mundo, fazendo os milagres, como os irmãos aqui estão impelindo Jesus aí, seria expor-se mais uma vez desnecessariamente, pois ainda não era chegado o tempo de Jesus morrer. Você sabe que Jesus tem todo o poder. Ele poderia evitar qualquer perigo, mas ele sabe que a sua hora não é chegada, e ele então não tenta o seu Pai. Ele não se expõe. Curiosamente, quando você lê os sinóticos, você lê o relato de Mateus capítulo 10,
quando Jesus instrui os seus discípulos, falando que eles deveriam sair a pregar o Evangelho, ele vai falar dos perigos e vai falar algo semelhante. Ele vai dizer: olha, vocês precisam ser simples como as pombas, vocês precisam ser prudentes como as serpentes, vocês precisam se acautelar dos homens, porque os homens vão entregar vocês aos tribunais, os homens vão querer matar a vocês. Então, quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, continuem a pregar. O que Jesus está dizendo aos discípulos? Não se exponham desnecessariamente. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui, neste momento. E se você lembrar de Atos, você vai perceber que é exatamente isso que Paulo irá fazer quando ele vai de cidade em cidade. Ele chega numa cidade, vai à sinagoga, prega, é expulso, vai aos gentios, prega, vem a perseguição, ele vai para outra cidade, prega e o ciclo permanece. Mas ele nunca fica e para ali e enfrenta o pessoal: pode vir, sou crente, não tenho medo de morrer. Você nunca vê os discípulos tentando a Deus e se expondo desnecessariamente, porque os discípulos estão imitando o seu próprio Senhor. Então, na sua relação com este mundo caído, você precisa ser prudente e não se expor de forma desnecessária. É interessante porque há muitos crentes que têm atitudes erradas em nome da fé e dizem que estão aí fazendo por amor ao Senhor e por fé e por convicção, mas na verdade muitas vezes estão sendo imprudentes. Por exemplo, quando se fala em saúde, tem que cuidar da saúde, tem que ir fazer exame, tem que fazer exercício, aí logo aparece um dizendo: está com medo de morrer? Você acha que Jesus tinha medo de morrer? Jesus se entregou à morte, ninguém tirou a vida dele, ele se entregou à morte, mas ele não tentava a Deus. E quando alguém deixa de fazer aquilo que é requerido, com a desculpa de dizer: eu não tenho medo da morte, está na verdade tentando a Deus, está pecando. Porque aquilo que nós devemos e podemos fazer, nós precisamos efetuar. Você não sabe o dia em que o Senhor vai recolher você para si. Então faça o que é necessário para preservar a sua vida, desde que você não peque para isso. E não seja tomado de desespero ao pensar na morte, porque são dois extremos. É o crente que diz: eu não tenho medo da morte, e vive de qualquer forma desregrada e errado, e o outro que vive morrendo de medo de morrer. Pensar na morte deixa a pessoa aflita e desesperada. São erros. Mas nesse mundo você precisa ser prudente. De igual forma, seja prudente quanto ao futuro e quanto aos planos que você faz para o futuro. É sabido, por exemplo, que o Senhor promete sustentar os seus filhos, mas Ele faz isso usando meios. Então não planeje o seu futuro sendo irresponsável, achando que de qualquer forma Deus vai te sustentar, porque não é assim que funciona. Deus sempre usará meios para sustentar os seus filhos. E se você olhar de novo para Atos, você vai ter um exemplo muito interessante sobre esta prudência. Paulo estava para ir aos judeus pregar o Evangelho. O concílio havia se reunido no capítulo 15 de Atos e havia decidido que os judeus não podiam ficar impondo aos gentios a circuncisão. O que estava acontecendo? As pessoas criam em Jesus e vinha o judeu e dizia: não basta crer em Jesus, tem que crer em Jesus e tem que circuncidar. Quem não circuncida não é salvo. O concílio falou: pode parar com isso, não imponha esse encargo ao gentio. Já foi decidido isso. No capítulo seguinte, 16, Paulo vai pegar Timóteo e vai pregar
entre os judeus. Primeira coisa que Paulo faz na sua prudência: circuncida Timóteo. Aí você fala, mas que incoerência? Não, não é incoerência. Primeiro que ninguém estava associando a circuncisão de Timóteo com a salvação. O ponto ali não é esse. O ponto ali é, nós vamos para os judeus, eles sabem que você tem ascendência judia, e vão perguntar, por que esse moço não circuncidou? Até que se explique, até que se debata, que isso não é necessário, a gente já perdeu muito tempo. Timóteo, circuncida, vamos evitar problema? A gente vai pregar. Isso é prudência. Isso é pensar à frente. E você vai ver essa prudência o tempo todo nos apóstolos. Há, por exemplo, nos nossos dias, muitos crentes que já estão abraçando a educação domiciliar, porque isso é melhor para os filhos. Eles entendem que isso é melhor para os filhos. Há controvérsias, isso pode ou não pode, a lei permite ou não permite, o debate está acontecendo, então seja prudente. Você não precisa sair divulgando para ninguém o que você está fazendo com seus filhos. Você não precisa colocar um outdoor na frente da sua casa dizendo o que você está fazendo com os seus filhos. Faça. Você não é obrigado a testemunhar sobre isso. Você é obrigado a testemunhar sobre Cristo e a proclamar a Cristo e a evangelizar. Isso você tem obrigação de fazer, mas você não tem obrigação de se expor de forma desnecessária. Entretanto, prudência não pode ser desculpa para covardia. Por exemplo, aqueles crentes que dizem que se virem algum crime acontecendo, eles não querem ser chamados para testemunhar, porque eles não querem se comprometer. Vai que alguém sabe, né, pastor, que eu fui a testemunha e vem atrás de mim. Isso não é prudência, isso é covardia. E se achar que a sua vida está na mão dos homens. Então não chame covardia de prudência. Ó, pastor, eu não prego o evangelho, sabe? Porque eu sei que o Estado é laico. Não, isso é covardia. Pregue o evangelho. Anuncie a boa nova, porque essa é uma ordenança do Senhor. Você não pode se esconder atrás do nome prudência naquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. Então, nesse mundo caído que odeia o Senhor, seja prudente. Os irmãos de Jesus estão aqui dizendo: vá a Jerusalém, mostre-se ao mundo, ainda não é chegada a minha hora. Mas o texto mostra mais. Você lida com o mundo não buscando a aprovação do mundo. Dê uma olhada nos versos 3 ao verso de número 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. De novo eu lembro a você, João está mencionando aqui a proximidade da festa dos tabernáculos, para depois registrar a fala dos irmãos de Jesus. Estes irmãos de Jesus são filhos de Maria, nascidos após o nascimento de Jesus. Lá em Mateus é registrado o nome destes irmãos: Tiago, José, Simão, Judas. A festa dos tabernáculos, você sabe, era uma festa em ações de graças pela colheita, uma festa de gratidão. Era uma das festas em que todo judeu deveria ir até Jerusalém. Jerusalém ficava então cheia de gente por conta dessa festa. E os irmãos de Jesus então estão achando estranho Jesus não está se preparando para ir para a festa. Por que está todo mundo se preparando e o Senhor Jesus não está se preparando para ir para a festa? Você sabe aqui, porque João diz que os irmãos de Jesus não criam nele.
Isso não quer dizer que eles não acreditavam que ele fazia milagres. Eles sabem que Jesus realiza prodígios. Eles não creem em Jesus como Messias, à semelhança dos de lá de trás, que viram a multiplicação dos pães, quiseram proclamar Jesus rei, mas não criam como Messias. Jesus mesmo acusa estes homens: vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram sinais que apontam para mim como Messias, vocês estão atrás de mim porque vocês querem se beneficiar, vocês querem comer pão, vocês querem se alimentar. E aqui então você tem os irmãos de Jesus olhando, sabendo que Jesus fazia e realizava estes sinais, estranhando o comportamento do seu irmão. Bom, se você faz esses sinais para ser reconhecido, por que não ir para o local onde há mais gente? Por que não ir se mostrar lá em Jerusalém? Porque na festa, os holofotes estariam todos sobre Cristo e sobre os sinais que ele realizava. E a ideia então é de que nada melhor do que uma demonstração pública de poder para ser reconhecido pelo mundo. É essa a proposta. Veja de novo: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Você não quer ser reconhecido? Mostra o que você faz. Aproveite a ocasião. E ainda que estes irmãos de Jesus não creiam nele ainda como Messias, parece que eles querem aproveitar um pouco da fama do seu irmão, que faz sinais. De novo, este comportamento interesseiro não é uma exclusividade da família de Jesus. Há muitos atrás de Jesus assim. Jesus já confrontou os homens assim, mas Jesus não precisa desse tipo de aprovação mundana, desse tipo de reconhecimento mundano. Jesus, como disse a mulher samaritana, procurava adoradores, que o adorem, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele não quer um fã-clube, ele não quer pessoas impressionadas com o seu poder, ele quer discípulos, ele quer corações contritos, ele quer homens rendidos diante do seu Pai. Posteriormente, estes irmãos de Jesus se tornarão adoradores. Se você quiser lembrar disso, só você em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, diz assim no verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se é verdade que os irmãos não estavam crendo como Messias em seu ministério, após a ressurreição há uma transformação na vida e no coração destes irmãos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que o Senhor Jesus apareceu a Pedro, apareceu aos 12 e foi visto por Tiago. Tiago, que mais à frente irá se destacar como o líder entre os judeus crentes, e é aquele que está dirigindo o próprio concílio do capítulo 15. Judas, irmão de Jesus, vai escrever uma carta à igreja. Então o coração destes homens irá mudar, mas neste momento eles estão preocupados com uma fama mundana, com uma demonstração mundana de poder. Mostre-se ao mundo. Você não quer ser reconhecido? Vá lá, faça o que você sabe fazer. E o que Jesus faz diante dessa proposta? Ele rejeita. Ele permanece onde está. No verso 6, disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou. Verso 9, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Não procure a aprovação desse mundo. Infelizmente, diferente do que fez Jesus, muitos cristãos estão procurando a aprovação deste mundo.
E isso tem influenciado, inclusive, o modo de ser da igreja do Senhor. Talvez você já tenha ouvido, eu ouvi de novo esses dias, uma fala como essa, assim: olha, a igreja tem que ser relevante. Qual é o trabalho social que a sua igreja faz no seu bairro? Se a sua igreja deixasse de existir no seu bairro, os vizinhos da igreja iriam sentir falta? E eu acho muito esquisito uma pergunta dessa. Os vizinhos da igreja odeiam a Cristo. Os vizinhos não crentes, é claro. Como é que alguém que não ama Cristo vai sentir falta da igreja? O normal é que dê graças a Deus, menos uma. Mas se ímpios estão sentindo falta da igreja e não estão mudando de vida, continuam nos seus pecados, continuam nos seus delitos, visitam a igreja, gostam de estar ali e continuam convictos de seus pecados, alguma coisa está errada. Essa igreja pode ser até relevante, seja lá o que seja isso aí, mas é uma igreja que está conquistando a aprovação do mundo. Logo, Deus não pode estar se agradando de uma igreja assim. É impossível agradar o santo Deus e agradar o mundo que se opõe a Ele ao mesmo tempo. Não é esse tipo de aprovação que a igreja precisa buscar. Porque sabendo que o mundo rejeita a mensagem do Evangelho, esse tipo de frase demonstra que muitas igrejas estão comprometidas com outro Evangelho, não com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, na ânsia de agradar o mundo, muitas igrejas estão desagradando o seu Senhor, porque há pessoas que não mudam de vida e que estão aqui dentro, dizendo que amam a Jesus, enquanto estão com seus pecados. Veja aí esse movimento que acontece no meio dos artistas. Um monte de artista que não muda de vida, que vivem vidas devassas, que cantam cânticos. Aparece aí nas redes sociais, cantando louvores. Que evangelho é esse? O que a igreja está fazendo? O que a igreja está ganhando com isso? Mas a tentação de agradar as pessoas não se dá somente em relação aos não crentes. Nós temos que saber disso. Porque é verdade que você não pode agradar o mundo, mas o princípio serve para a relação entre os crentes. Os crentes não podem relacionar-se uns com os outros de forma mundana. O que eu quero dizer por isso? Muitos líderes hoje querem se mostrar descolados para agradar as pessoas, para fazer o seu fã-clube. Há muitos anos, se você reparar, aqueles que são chamados muitas vezes para pregar para os adolescentes, eles têm que ser meio bobalhão, porque parece que adolescente só gosta de ouvir gente bobalhona. Isso é subestimar o adolescente primeiro, e isso é querer dar o que o adolescente pretensamente quer ter. O evangelho é relevante por si só. Você não torna o evangelho atraente. Quem atrai ao evangelho é o Espírito de Deus. Muitos pastores, para agradar as pessoas, têm se relacionado de forma mundana, deixado de pregar a verdade, deixado de confrontar o pecado. E sempre quando eu falo isso, eu lembro de Jay Adams. Jay Adams uma vez estava falando sobre pregação, e ele disse o seguinte aos pastores que estavam ouvindo: se você nunca se encrencou com alguém em algum lugar, em alguma época, por causa da sua pregação, isso é sinal de que ela não é bíblica.
todos os pregadores do Novo Testamento, desde Jesus em diante, todos ficaram encrencados. Quando a pregação é bíblica, ela conduz a encrencas. Então, se você não tem se encrencado ultimamente, a sua pregação não é bíblica. Ele vai bem direto ao ponto. O Evangelho propõe transformação, confronta pecados. E há muitos que não querem ser incomodados, mas para não perder o público, rebaixa-se a mensagem, rebaixa-se as exigências do Evangelho. Isso é tratar com crentes de forma mundana. E sempre que você buscar agradar pessoas, você irá pecar, mesmo fazendo coisas corretas, e vai deixar de fazer coisas corretas para agradar pessoas. Por exemplo, você vai deixar de denunciar o erro, porque você quer ficar bem com todo mundo. Ou você vai obedecer aos seus pais, que é uma coisa correta e justa e ordenada, né, pela Bíblia, mas só por temor aos seus pais, para agradar aos seus pais, para ser reconhecido como um bom filho. E aí então você transforma a obediência, que é algo bom e santo, em algo errado e mundano. Ou você quer trabalhar na igreja para que as pessoas vejam você como um bom crente. Tudo que você fizer será com o intuito de ser visto pelos homens. Sabe qual que é o final disso tudo? Frustração. Porque quando o reconhecimento não vem, aquele que está fazendo tudo para agradar as pessoas fica decepcionado. Eu vou embora dessa igreja, ninguém dá valor para o que eu faço. Para que eu vou obedecer minha mãe e meu pai? Eles nunca falam que eu sou um filho bom. Não busque aprovação mundana, não busque aprovação das pessoas. Você busca a aprovação do Senhor. Como é que você lida com esse mundo? O texto diz ainda que você precisa denunciar o pecado do mundo. Versos 6 e 7. Disse, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. A resposta de Jesus aos seus irmãos, a proposta dos seus irmãos: mostre-se ao mundo, mostre aí o seu poder, as pessoas vão gostar do que elas vão ver. A resposta de Jesus mostra que o compromisso dele não é com o mundo, o compromisso dele é com a verdade. Ele não liga para os anseios do mundo, ele está comprometido com a sua palavra, a verdade. No verso 6 então ele fala aos irmãos que ainda não é o momento apropriado de ele ir à festa. É isso que ele está dizendo quando ele diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Aqui neste momento ele não está falando do momento de morrer, nesse versículo. Ele está falando do momento de ir à festa. O meu momento de ir à festa ainda não chegou, mas para vocês já chegou o tempo. E essa é a razão de ele dizer no versículo 8: subi vós outros à festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Meu tempo ainda não é apropriado. Você já viu que Jesus era prudente. Ainda não tinha chegado a hora dele se entregar à morte. Logo, ir à festa neste momento poderia causar problemas desnecessários. Pessoas que queriam matá-lo estavam ali. Mas mesmo não indo à festa, veja o que Jesus vai fazer. Ele não deixa de cumprir a sua missão. Por que os homens estão odiando a Jesus?
Os homens estão odiando Jesus porque ele está falando a verdade. Qual a forma mais fácil de parar de ser odiado? Parando de falar a verdade, ficando quieto, ficando na dele. Não é isso que Jesus faz. Veja o que ele diz aí no verso 7. Não pode o mundo odiar-vos. O mundo não pode odiar vocês. Por que o mundo não pode odiar os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus não creem nele. Os irmãos de Jesus são do mundo, são parte do mundo. E por que o mundo odeia Jesus? Ele fala aí: a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Todas as vezes que Jesus fala a verdade e confronta o mundo em seus pecados, o mundo mais o odeia e mais quer matá-lo. E o que ele faz? Continua confrontando. Ele fala a verdade, ele denuncia o pecado. Já os irmãos, eles são parte do mundo. Jesus denuncia o pecado, ele é aquele que aponta o pecado, testemunhando as obras más dos homens. Quando nós anunciamos o evangelho da salvação, ao mesmo tempo nós estamos anunciando que este mundo está perdido e de que as suas obras são más. É impossível pregar o evangelho sem denunciar então o pecado, porque não há salvação para quem não se vê pecador. Não há redenção para quem não reconhece a sua miséria. Então, automaticamente, quando você fala a verdade do evangelho, você tem que expor que este mundo está corrompido, e essa mensagem não agrada. Mas você é chamado para denunciar o pecado. Como servo de Deus, por meio da proclamação da palavra, você é chamado a denunciar o pecado dos homens, chamando os homens ao arrependimento. É claro que isso não exclui o que eu já disse, não exclui a questão de você ser cauteloso e prudente. Eu já falei que lá em Mateus 10, Jesus diz que os discípulos seriam perseguidos por proclamar a mensagem. Eles deveriam fugir, mas eles deveriam continuar pregando. Eles não podiam deixar de falar do evangelho. Você vê isso em Atos, você precisa vivenciar isso na sua vida. O que não pode acontecer nunca é, em nome da prudência, você falar assim: se eu falar a verdade do evangelho aqui, eu vou criar confusão, e crente não pode criar confusão. Não é uma boa desculpa? Outra questão está envolvida aqui. Se você amar o mundo e buscar a aprovação do mundo, você automaticamente deixará de condenar o pecado do mundo. Você vai querer ser como o mundo. E para ser como o mundo, você precisa abrir mão de ser como Cristo. Para amar a mentira, você precisa deixar a verdade. Jesus denuncia o pecado livremente, porque ele não espera a aprovação dos homens. Ele está comprometido com o reino, com o seu reino e com a sua justiça. Então não se acovarde. Nós vivemos um tempo hoje que é o tempo do cancelamento. Está todo mundo com medo de falar, de emitir opinião e ser cancelado. Ser cancelado é uma coisa muito ruim. E há muitos crentes que não se posicionam com medo disso. Com medo de ser cancelado pelos homens, de ser mal falado pelos homens. Sobretudo aqueles que procuram fã-clubes. Há muitos líderes religiosos que estão aí na mídia, nas redes sociais, e não estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com o fã-clube.
e têm medo do cancelamento, evitam a verdade. Não haja dessa forma. Como servo de Deus, você deve sempre se posicionar, seja em meio aos seus colegas de trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde quer que o Senhor tenha colocado você, você precisa lembrar que ali você precisa ser sal da terra, luz do mundo, embaixador de Jesus Cristo. Há muitos cristãos que, ao estarem em alguma roda de amigos não crentes, ouvem todas as opiniões contrárias à verdade, ficam caladinhos, ficam quietos. Eu não vou arrumar confusão. Há outros que, por medo de perder amigos não crentes, não chamam ao arrependimento. Eu aconselhei um jovem certa vez, e esse jovem crente, criado na igreja, nascido num lar cristão, a maioria dos seus amigos não crentes. Eu falei: rapaz, você não acha isso esquisito não? Não, pastor, eu estou ali para influenciar. Eu falei: entendi. Você chama os seus amigos ao arrependimento? Eu falei: não, pastor, porque fica uma situação muito chata. Eu falei: como é que é essa influência? Me explica, como é que você influencia? Não, pelo meu modo de me portar. Eu falei: não, o evangelho não é assim não, o evangelho é pregado, é proclamado. Mas pastor, se eu proclamar a verdade, eu perco os meus amigos. Eu falei: então, com medo de perder seus amigos não crentes, por amor aos seus amigos não crentes, você está deixando de chamá-los ao arrependimento, você está deixando de exortá-los a se reconciliar com Deus, sabendo que se eles continuarem nesse caminho, eles vão para o inferno. Que amor é esse? Esse amor é próprio. Você ama você mesmo, e você não quer viver sem os seus amigos. Daí você nega a verdade. Isso é terrível. Isso é terrível. Se você tem amigos não crentes, e eles elogiam bastante você, se sentem muito à vontade ao seu lado para usar palavreado torpe, para te contar piada imoral, para ficar mandando piadinha inapropriada, imagem inapropriada aí pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, isso significa que você não tem se posicionado como cristão. Eu tive uma ovelha, um senhor, o sobrenome dele era Modesto, não Modesto, Modesto. Todas as vezes que eu o visitava, ele contava a mesma história: pastor, eu sou funcionário da empresa aqui há não sei quantos anos, um dos primeiros funcionários. Sempre que eu chegava perto do grupo de amigos, eles estavam contando piadas imorais, eles paravam. Eles respeitavam muito aquele homem, porque aquele homem falava a verdade do evangelho, porque ele se posicionava como um crente. Mas se você tem um amigo que não tem o menor temor de te mandar uma piada imoral, você precisa repensar a sua vida. Você precisa repensar se eles não têm o menor medo de fazer propostas imorais no trabalho. Alguma coisa está errada. Talvez por medo de aprovação, você tenha deixado de proclamar a verdade e de denunciar o pecado. Cristo nunca esteve comprometido com esse tipo de aprovação. Ele denuncia os pecados do mundo. Você não deve amar o mundo, você deve denunciar o pecado do mundo. Você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você é chamado para ser um embaixador de Jesus Cristo. Como tem sido a sua conduta?
Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Ele não te tirou do mundo, mas Ele orienta você sobre como você deve lidar com esse mundo. Como é que você tem lidado com o mundo? O texto mostra que você precisa ser prudente. Você pode usar os meios lícitos e a sabedoria que vem do Senhor para não se expor de forma desnecessária. Você não deve buscar a aprovação do mundo. Como servo de Jesus, isso nunca vai ser possível. O mundo odeia o seu Senhor, o mundo odeia a verdade do Evangelho, e o mundo odiará aqueles que abraçam a verdade do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus fala até para que você não estranhe isso. Ele vai chegar para os seus discípulos e dizer: olha, me chamaram de Beelzebu. Vocês acham que vocês vão ser chamados de quê? Não há como um cristão ser aprovado por esse mundo. Então não busque isso, porque para ser aprovado pelo mundo, você vai ter que negociar princípios bíblicos. Você não vai poder cumprir a sua missão, que é proclamar o Evangelho, e ao proclamar o Evangelho, denunciar o pecado do mundo. Como testemunho de Cristo, você chama homens ao arrependimento, você confronta os seus pecados, você mostra que, como herdeiros de Adão, eles estão numa situação de pecado e de miséria, para apresentar a eles um Redentor, um Salvador bendito. Então, se você quiser a aprovação do mundo, fatalmente você vai falhar na sua missão. Se você amar o mundo, você vai começar a chamar de prudência o seu medo de desagradar os homens, como então exorta João em sua primeira carta: não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então viva nesse mundo como servo de Deus, confiado na intercessão de Cristo, aquele que venceu o mundo por você.